Confira o quarto episódio do Ciência em Evidência. Moléculas, a expressão da matéria. Hoje aprenderemos conceitos sobre os diversos tipos moleculares e como eles interagem com a natureza. Moléculas podem ser definidas como um agrupamento de dois ou mais átomos, que formam uma substância simples, com um único elemento, ou um composto, onde átomos diferentes interagem. Primeiramente, é preciso saber que as ligações entre os átomos ocorrem segundo a regra do octeto, proposta por Newton Lewis, que estabelece que cada átomo deve possuir 8 elétrons em sua última camada de energia, nomeada como camada de valência, para que alcance a estabilidade. Visto que a ciência é peculiar o bastante, abriga exceções para seus próprios princípios, visto que elementos como o enxofre, fósforo, boro, alumínio, hélio e o hidrogênio possuem, por exemplo, quantidades de elétrons maiores ou menores do que 8 em suas camadas de valência. Em nosso primeiro episódio, aprendemos que foi em 1913 que Niels Bohr incorporou os níveis de energia ao modelo de Ernest Rutherford, mas foi Linus Pauling quem desenvolveu um diagrama para a quantificação de elétrons em níveis e subníveis da nuvem eletrônica, podendo ser listadas de 1 a 7 ou de K a Q. Tais regiões possuem subníveis energéticos, tidos como os orbitais S, P, D e F, que respectivamente suportam 2, 6, 10 e 14 elétrons. Segundo o químico da USP Henrique Eisi Toma, na segunda edição do livro da coleção de química conceitual nomeado Estrutura Atômica, Ligações e Estereoquímica, os átomos apresentam uma afinidade residual por elétrons, ou seja, mesmo com a carga protônica contrabalanceada pela carga dos elétrons, quando um elétron adicional se aproxima do átomo, ele ainda será atraído por seu núcleo. Essa afinidade residual faz com que os átomos se combinem, formando ligações químicas entre si. As ligações químicas entre as espécies atômicas, portanto, operam de acordo com a classificação dos elementos na tabela periódica. Se envolver exclusivamente metais, a ligação será metálica. Caso ocorra entre os ametais e o hidrogênio, a ligação é do tipo covalente. Já se envolver ambos os conjuntos e o hidrogênio, a ligação química é tida como iônica. Vejamos um exemplo de cada ligação, a começar pela covalente. H2O é a fórmula molecular da água, uma substância composta, constituída pela conexão entre 2 hidrogênios e um oxigênio. O hidrogênio possui apenas um elétron em sua camada de valência e precisa de mais um para se estabilizar, visto que almeja a configuração eletrônica do hélio. Por outro lado, o oxigênio necessita de 2 elétrons, visto que possui 6 partículas negativas em sua camada mais extrema. Sendo assim, ocorre o compartilhamento entre os pares eletrônicos, onde cada hidrogênio compartilha seu elétron com o oxigênio, que corresponde de maneira semelhante. Isso gera a somatória de 2 elétrons para cada hidrogênio e contempla 8 para o oxigênio, gerando assim estabilidade para esses átomos. Portanto, as ligações covalentes ocorrem através do compartilhamento de pares eletrônicos, como vimos no exemplo há pouco. No caso da ligação iônica, metais, ametais e o hidrogênio ligam-se a partir da doação e recebimento de elétrons, gerando os íons cátion e ânion. O cátion é descrito como o átomo que doa elétrons durante a ligação. Consequentemente, o ânion é aquele que os recebe. Ao doar elétrons, o íon cátion torna-se mais positivo e, ao recebê-los, o ânion torna-se mais negativo. Um exemplo de ligação iônica é o cloreto de sódio, composto formado por sódio e cloro, que gera o famoso sal de cozinha e é representado pela fórmula NaCl. Respectivamente, o sódio e o cloro possuem 1 e 7 elétrons em suas camadas de valência, e como a ligação iônica não envolve o compartilhamento de pares eletrônicos, o sódio doa seu único elétron da camada de valência para que o cloro se estabilize, tornando-se estável com sua camada K preenchida por 2 elétrons. Assim sendo,
Na ligação química do cloreto de sódio, NaCl, os íons formados são o sódio, como o cátion, e o cloro, como o ânion. A doação do sódio para o cloro pode ser explicada através da eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo é um elemento, mais ele possui a capacidade de atrair elétrons para si. Os elementos mais eletronegativos, em ordem decrescente, são flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, seguido pelos metais.